Legal. Bom, eu sou o Fred Gelli, eu sou CEO e cofundador da Tátil Design, que é uma consultoria de branding, design e inovação, e já tem 31 anos. Eu comecei, na verdade, com a idade de vocês, quase, com 20 anos. Eu estava no segundo ano de faculdade e desde então, na verdade, é uma coisa meio louca, né? Porque eu nunca tive nenhum emprego, nunca trabalhei em lugar nenhum, assim, a não ser na Tátil. Eu sou também professor da PUC há 20 anos. Eu comecei dando projetos no curso de design, né? Comecei dando projetos, projeto 5, projeto 2, esses são projetos distintos dentro da grade do curso de bacharelado em design gráfico e design de produto. Depois eu passei a dar ecodesign, que é um assunto que sempre me interessou, que foi, na verdade, o tema da origem da Tátil, né? Foi o ecodesign e a biomimética, que é o assunto que eu sigo dando aula. Depois, nos últimos 8 ou 9 anos, eu passei a dar biomimética com a aposentadoria de um professor que foi o meu professor, que é o Roberto Veschleiser, que deu durante muitos anos a matéria biônica na PUC. E eu comecei a dar biomimética porque é o assunto que realmente é o assunto da minha vida, a paixão que eu tenho como criativo. Eu acredito que não existe fonte mais poderosa de inspiração para qualquer pessoa criativa que não seja a natureza. A natureza, ela é exuberante em todos os sentidos, e quando você calibra um pouco o seu olhar para essa perspectiva, ou seja, de tudo que você vê no mundo natural, você entender e tentar alcançar o nível de sofisticação criativa, projetual que existe ali, quando a gente olha, sei lá, para a nossa mão, né? Difícil imaginar uma ferramenta tão versátil, tão poderosa, tão múltipla, tão sutil, complexa e simples ao mesmo tempo como a mão, né? A mão segura uma espada, mas toca um violino, né? Assim, é parte do nosso poder expressivo, né? Mas ao mesmo tempo é a ferramenta que garantiu que a gente saísse lá de cima das árvores e chegássemos lá na estação espacial, né? Ou seja, toda a tecnologia que a gente construiu nesses últimos, sei, podemos dizer aí 70 mil anos, né? Desde a primeira ferramenta, né? Sei lá, a pedra lascada, o martelo que tem por aí, até hoje, basicamente tiveram que passar por essa solução de design. A mão é uma solução de design incrível, né? Então, quando você começa a olhar para a natureza com esse olhar, né, quando você está andando numa floresta e vê uma semente alada que cai na sua frente e pensar que aquela semente foi desenhada para se despreender do fruto no momento em que a semente está pronta para germinar e para decolar e voar o mais longe possível da árvore mãe para espalhar a vida, e você pensa que aquela forma específica daquela asa, com o peso da própria semente, cria aquele vórtex que faz com que ela possa voar até a 40 quilômetros de distância da árvore-mãe. Tem uma espécie na África que tem uma semente grande, assim, que voa a 40 quilômetros. Você fala, cara, isso é uma super solução de design. Imagina, você desenha uma embalagem, porque a semente, no fundo, está embalada ali na lógica da asa, da semente alada, que já tem um sistema de distribuição integrado, uma embalagem que distribui o conteúdo. Quando eu comecei a perceber esse potencial, e isso foi exatamente quando eu tinha a sua idade, você tem 19, né? Então, foi exatamente com 19, porque eu entrei na faculdade com 17, foi no segundo ano de faculdade, com a sua idade, eu como um cara que né, assim, me imaginava uma pessoa criativa, trabalhando nesse mundo criativo. Quando eu me deparei com essa fonte de inspiração, querendo desenhar embalagens mais inteligentes, eu me lembro que a ideia de começar a olhar para a natureza como fonte de inspiração veio eu queria fazer um trabalho de embalagem, porque eu não aguentava mais ter contato com embalagens mal desenhadas. E a gota d'água para tomar essa decisão foi um dia lá abrindo um sachê de ketchup. Eu me lambuzei todo, porque ninguém consegue abrir um sachê de ketchup, né? No dente e tal, não sei o quê. Eu me lambuzei todo. Hoje ainda tem um sachê de shoyu, né? Que é bem pior do que o sachê de ketchup, né? Porque é líquido. É impossível, é uma embalagem péssima. E aí, nesse mesmo dia, eu comi uma banana. E eu falei, cara, compara, né? O quão friendly é uma banana, né? Quão bem desenhada é uma banana, ou uma tangerina que é desenhada já para ser compartilhada, né? A ideia dos gomos que você abre, na share economy, né? Você tem uma solução de design absolutamente contemporânea
que tem lá milhões de anos, bilhões de anos. Então, quando eu percebi isso e imaginei que eu pudesse olhar de uma maneira mais sistemática para a natureza, para entender como desenhar mais embalagens no primeiro momento. Então, a barriga da mulher como uma super embalagem que protege o conteúdo, nutre o conteúdo e que expulsa na hora certa, né? A própria atmosfera do planeta, né? Sem a qual a gente não estaria aqui. É uma embalagem genial que tem 40 quilômetros de espessura nesse planetinha. E isso me fez mudar a minha perspectiva sobre design, a tal ponto de eu continuar aqui hoje, quase 40 anos. Não, 40 não. Estou exagerando, estou me botando mais velho do que de fato eu sou. 35 anos de formado, 33 anos de formado, é isso? Por aí. 32 anos de formado, eu continuo falando desse tema. Eu estava agora, nesse momento, antes de entrar aqui, numa reunião com o vice-presidente da Natura, e a gente estava eu e duas biólogas, uma bióloga do meu time, que é a Thalita, e uma outra bióloga, que na verdade é uma designer, que fez uma formação em biomimética. Nós estávamos juntos com o vice-presidente de negócios da América Latina, da Natura &Co, desenhando um projeto onde a gente vai ajudar a Natura &Co a se transformar num ecossistema. Ou seja, como uma empresa do tamanho da Natura &Co, né, tem 4,5 milhões de consultoras, incluindo a Avon, The Body Shop, etc., podem se transformar de uma estrutura organizacional careta, ultrapassada, no certo sentido, para se inspirar numa lógica dos bancos corais, na lógica de uma floresta tropical, onde os organismos trocam energia, matéria, informação, onde você gera valor compartilhado, onde todo mundo tem lucro, mas todo mundo, né? Cada organismo, né? Também ganho altas broncas da Thalita, que é a nossa bióloga, que eu falo umas coisas meio absurdas, assim. Mas essa é a beleza de ser designer, né? Porque designer é o cara que não conhece profundamente nada, eu digo isso para os meus alunos. E isso é ótimo. A gente não tem que conhecer profundamente nada, a gente tem que conhecer quem conhece profundamente tudo, e aí a gente convida essas pessoas para a roda e faz as perguntas ingênuas que as crianças fazem, que não tem compromisso, eu não tenho responsabilidade quando eu estou falando sobre biologia. Eu posso ser irresponsável. Isso abre um espaço criativo muito interessante para eu imaginar coisas, extrair, capturar nuances que podem ser muito interessantes para a inovação. E por isso que design tem tanto a ver com inovação, né? Porque a gente tem essa irresponsabilidade e a gente funciona como catalisadores para os processos criativos. Então, imagina isso, né? Imagina poder estar nessa reunião com o VP da Natura, desenhando um projeto, imaginando que a gente vai poder ajudá-los na construção de uma nova maneira de organizar toda a estrutura da Natura, inspirada na natureza. Porque quando você olha para um banco de coral, por exemplo, os bancos de corais, estou aqui emendando uma coisa na outra, tá? Não sei se... Vou deixar você falar, mas deixa eu só completar essa história. Os bancos de corais, eu não sei se vocês sabem, mas eles ocupam só 2,5% da superfície dos oceanos. Só 2,5%. Mas 50% de toda a vida que existe nos oceanos estão em volta desses 2,5%. Ou seja, é um lugar absolutamente virtuoso de geração de vida, de potencialização, um lugar de resiliência absurda, de altíssima diversidade. E é por isso que ele é o que ele é, porque a diversidade é altíssima. E a natureza é obcecada por geração de diversidade. Porque quanto mais diverso é o ambiente, mais resiliente ele é e mais ele favorece a perpetuação da vida. E a natureza é obcecada por manter o vivo, vivo. Então, imagina que legal, se a gente pode olhar para um ecossistema como esse e pode entender que existem uma série de trocas que acontecem ali, de relações simbióticas, né? De mutualismo, relações de, por exemplo, o próprio coral em si, que a gente chama de coral, na verdade é uma relação simbiótica entre dois organismos. O coral, né, que é o animal que a gente vê a forma, né? É um bicho aquilo, né? As formas, aquelas formas, né, parecem galhos, etc. e tal, mas o coral não seria o coral vivo se não tivesse uma relação simbiótica com uma alga microscópica chamada zooxantella. E o barato dessa relação é o seguinte: essas algas elas fazem fotossíntese e elas entregam para o coral, que é esse animal, 90% de toda a energia que ela consegue gerar com a fotossíntese. Ela só precisa de 10%. Ela tem um excedente de produção de 90%. Ela entrega isso para o coral e o coral, em troca, protege ela. Ela vive dentro dos corais. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquele processo lá do branqueamento dos corais, que está acontecendo em vários lugares do mundo, começou na Austrália, com o aumento da temperatura das águas, aqueles corais brancos, quem morre primeiro na relação simbiótica é a alga zooxantella.
Então, o coral, quando perde a cor, é porque ele perdeu a sua parceira de relação, que é a zooxantela, que é algo que morre, e aí ele vira uma estrutura estéril. E num momento, na sequência, ele mesmo morre, porque ele não tem capacidade de gerar energia para se manter. Então, imagina que lindo se a gente pode olhar para esses ambientes com tantas trocas, com milhares de organismos diferentes que se relacionam, que geram valor compartilhado, todo mundo gera valor para todo mundo, e a gente pode imaginar que a gente pode mimetizar essa lógica, essa inteligência estabelecida num processo de P&D, né? Num processo de desenvolvimento de soluções por bilhões de anos. A natureza está há 3,8 bilhões de anos desenvolvendo soluções para problemas muito parecidos com os nossos problemas. E a gente pode ir lá e simplesmente pegar essas ideias e usar nos nossos processos criativos, porque tem essa beleza, essa vantagem que Deus não cobra direito autoral. Então, é tudo copyleft, é tudo open source, né? Ou seja, é só usar. E ele fica feliz quando a gente usa essas inspirações, porque elas de fato já vêm sustentáveis, já vêm com geração de valor compartilhado, enfim, é tudo de bom. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que faz com que parece, sei lá, qual é o meu principal foco de atenção quando eu olho para a natureza? Eu acho que dá para dizer que é essa capacidade inventiva. Assim. Eu estou o tempo todo olhando para todas as estruturas da natureza, e aí não são nem só as estruturas vivas, tá? Quando eu olho para a formação de um cristal, a geometria que está dentro de um cristal, quando eu faço windsurf, né? Eu estou aqui na minha casa de Búzios esses dias direto, há 20 dias aqui, e hoje eu já peguei ondas de manhã cedinho, 7h30 da manhã, e já velejei de windsurf, entre uma reunião e outra, uma horinha que eu tinha antes dessa reunião da Natura, na hora do almoço eu fui velejar. Então, poder interagir com o vento, né? Que é uma dinâmica da natureza, que tem um papel importantíssimo para manter o equilíbrio dessa nossa casa, né? Levando sementes de um lugar para o outro, levando umidade de um lugar para o outro, né? O próprio Carlos Nobre, que vocês disseram que entrevistaram, ele fala dos rios flutuantes, são os ventos que levam a umidade da floresta amazônica, espalham essa umidade pelo planeta inteiro. Então, eu estou o tempo todo interagindo com a natureza, com essa lente de ficar completamente extasiado por esse poder criativo e pela inteligência e pelo quão intrincado é esse grande encadeamento de relações, né? Essa grande teia da vida, né? Com uma interdependência, não só do vivo, né? Mas do vivo e de tudo que não é vivo, que é fundamental para que o vivo continue vivo, né? Como, por exemplo, os ventos ou os minerais. Então, eu fico o tempo todo fazendo essa leitura e me sinto absolutamente privilegiado por ser um bicho que tem a capacidade de olhar para essa fonte de inspiração e aprender com ela e poder trazer isso para o meu trabalho, sabe? Isso, para mim, é o que me move todos os dias. Maravilhoso, maravilhoso. Tô quase chorando já, só aqui, ó. Só lembrando todo mundo que se vocês quiserem se sentirem à vontade, se sentirem chamados, vocês podem ligar a câmera, fiquem à vontade. Como hoje a gente tá comparando os números ainda, né? O pessoal esquece, a gente tá nesse período de quarentena, às vezes não tá, deu uma relaxada do ano passado para cá. Então tem menos gente. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar, me interromper no momento que vocês quiserem, porque eu falo bastante, não sei se vocês já estão acostumados comigo, né? E Fred, eu ia te fazer uma pergunta, e na verdade achei muito bonito tudo isso que você falou, porque assim, eu sou de uma cidade chamada Mariporã, eu não sei se vocês conhecem, é uma cidadezinha, era pequenininha, do lado de São Paulo, tem algumas, estão construindo aí, vocês vão ver umas marteladas. Tô sentindo o prédio tremer, se desabar. Tchau pra vocês, enfim. E uma coisa que aconteceu comigo quando eu me mudei de lá pra cá é que lá não entrava muito assim, por ter muito morro, muita colina, eu sempre perdi o pôr do sol, então nunca chegava a ver o pôr do sol às 5 horas da tarde. E eu me mudei aqui para Santos, na Baixada Santista, praia, tal, e o mar às vezes, assim, principalmente no verão, ele se põe bem em cima, assim, do mar, de onde eu moro, né? E é algo que é tão bonito que toda vez que o céu tá limpo, eu faço questão de com o cachorro, às vezes, saindo assim,
agora na quarentena com todo o cuidado possível, é claro, e evitando principalmente a praia, para assistir, né? É algo que coisa. E é algo que é engraçado que eu vi muita gente, tipo, principalmente a galera que já nasceu aqui, não presta muita atenção nesses detalhes, né? E acho que quando você cria, você é um designer, principalmente um design que se inspira justamente na natureza, que é algo que é tão simples, tão natural, que às vezes fica normal demais, sabe? Como é que a gente desenvolve esse olhar para aquilo que é normal demais? Como é que a gente bota essas lentes da biomimética? E se é algo que é possível, né? Se é algo que é possível a gente faz. Eita, gente, calma aí. O que foi? Deu um eco para vocês? Para mim deu. Também tá dando eco. Estranho. Calma aí, só um segundinho. Mas enfim, só para terminar a pergunta, se é possível a gente conseguir esse olhar da biomimética, sabe? Fazer. Voltou ao normal, beleza. Se é possível para pessoas assim, que às vezes não têm uma sensibilidade tão grande para essas coisas que se tornaram banais, né? A gente nasce com o natural, quando você não vem de uma cidade de concreto, como São Paulo, por exemplo. Como a gente pode voltar a se impressionar todo dia com esses pequenos detalhes que o meio ambiente, o planeta nos proporciona? Olha, eu acho que primeiro, tem uma coisa que é fundamental, mas para todo o processo criativo, de um modo geral, e eu acho que, no fundo, para ser feliz, né, que é presença, né? Estado de presença. Esse normal, esse banal que você fala, eu acho que tem muito a ver com uma automação, né, da nossa atitude, especialmente nesse mundo de tecnologia, né? As pessoas estão andando na rua o tempo todo olhando para o celular. Eu vi que tinha uma cena que me deixou impressionado. Um pai com um garotinho, assim, de, sei lá, devia ter uns 3 aninhos, assim, de mão dada. Eles estavam caminhando, assim, num deck, assim, num lugar, assim, amplo. E o pai ficou o tempo todo olhando para o celular. E o garotinho puxava a mão dele, tentava falar com ele, e o pai olhava para o celular o tempo todo. Ou seja, esse cara não estava presente, ele não estava interagindo nem com o filho dele, que dirá com o entorno. Então, eu acho que a primeira coisa que eu recomendo, que eu sugiro, para que a gente possa mudar a nossa lente em relação à própria natureza, é esse estado de presença, é tentar estar onde você está. Porque não adianta você estar caminhando numa floresta se você está olhando para o celular, você está tentando fotografar tudo o tempo todo, se você está pensando em outra coisa. Presença parece uma coisa simples, mas é absolutamente complexo. O nosso cérebro ele é multitask, né? Então a gente fica o tempo todo a gente tem dificuldade de se concentrar. Então a primeira coisa é isso, é esse estado de presença. Depois eu acho que quando você desperta para essa lógica que eu provoquei vocês aqui, né, de que quando você pega quando você abre uma tangerina, você olhar para aquela casca e imaginar que aquilo é uma embalagem, né, e tira o gomo e aí vê a semente dentro do gomo e você entende, você não precisa. Tem uma coisa legal na biomédica, porque por mais que ela seja uma ciência que tem muita conexão com a vanguarda da inovação e cada vez mais tem conexão com a vanguarda da inovação, a Fast Company agora acabou de nomear as 10 tendências mais potentes no mundo da inovação e biomédica é a primeira, porque é uma avenida de possibilidades, né? Então, por mais que ela tenha essa conexão com uma coisa muito de vanguarda, muito sofisticada, complexa, ela é muito intuitiva para a gente. E a gente é um bicho. E a gente tem inteligência dentro da gente. Então, de alguma forma, quando eu digo que a gente aprende com a natureza, isso não precisa da biomimética para a gente entender essa história. A gente sempre usou a natureza como fonte de inspiração. Eu costumo dizer que o sujeito que estava lá acuado com um tigre de dente de sabre, ele estava lá, o tigre ameaçando ele com aquela ponta do dente afiado. Se esse cara era um designer, né? Ou brincando, assim, esse cara estava presente ali, provavelmente estava, porque estava totalmente adrenalina no último grau, e ele olhou para a ponta daquele dente e ele imaginou que se ele pudesse pegar um dente daquele e botar numa madeira, numa
ponta de uma madeira qualquer e botasse aquele dente, uma pedra afiada, ele poderia também ameaçar o tigre, ele estava fazendo biomimética. A gente sempre imitou a natureza, intuitivamente. A biomimética nada mais é do que uma ciência que formaliza, que criou uma metodologia de abordagem para a gente fazer isso de uma maneira mais sistemática, de uma maneira mais regular. Então, eu acho que é fácil despertar esse olhar para a força e para a potência criativa da natureza, porque a gente tem isso dentro da gente. Basta a gente ativar e começar a olhar com mais curiosidade para as soluções da natureza. Curiosidade é um componente fundamental que faz o Sapiens ser o que ele é, né? Se a gente não fosse curioso como a gente não estaria aqui hoje, não estaria lá na estação espacial, não estaria embaixo d'água, no submarino, não estaríamos onde estamos. Aqui agora falando à distância, usando uma máquina que transmite os nossos dados pelo ar, né? É uma coisa muito louca. E a gente só fez isso porque a gente é curioso. Então, basta a gente reativar a nossa curiosidade em relação à natureza, entender que ali tem a grande fonte de inspiração para qualquer tipo de problema que você possa se imaginar. Porque o legal é isso, né? Assim, quando a gente olha para o nosso desafio criativo no planeta hoje, sei lá, a gente tem que repensar a maneira como a gente ocupa o espaço urbano. Olha para um formigueiro, olha para um pinzeiro, e olha a densidade demográfica que existe nesses espaços. Será que a gente não pode aprender com as formigas e com os cupins como organizar melhor o espaço urbano? Né? A gente não é o primeiro a ter que produzir energia de uma maneira alternativa. Olha para as folhas fazendo fotossíntese de um jeito limpo, super eficiente. Né? Nós não somos os primeiros a ter que guardar muita informação e aí desenvolver computadores para isso. O nosso cérebro é o computador mais potente que já existiu e que existirá por muitos, provavelmente milhares de anos. A gente vai ter dificuldade para chegar numa solução próxima do que o cérebro é em termos de competência. Então, qualquer desafio criativo que você tenha, você pode olhar para lá, que tem solução, que tem inspiração potente, poderosa. Então, no próximo passeio que vocês estiverem dando em qualquer lugar que tem a natureza, olhem para as coisas em volta, olhem para tudo que está em volta que é natural, olhem para vocês mesmos e observem e valorizem o tanto de criatividade, de inventividade, de capacidade produtiva que existe por trás de tudo que é natural. Maravilhoso. O PV fez um comentário aqui. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, Fred. E nesse processo de me tornar mais presente no meu espaço, uma das coisas que mais tem me ajudado é a meditação. Ter a capacidade de focar minha atenção somente na audição, por exemplo, me permite notar muitos detalhes do meu entorno que não percebo normalmente. No início é muito difícil ficar mais de 20 segundos focando em algo, mas agora eu vejo o quanto isso me ensina a surpreender com o meio. E isso é engraçado, porque acho que foi, não vou dizer a primeira, mas foi na primeira semana que eu tentei, assim, realmente aprender a meditar, que eu consegui, pela primeira vez, notar que eu tenho cotovelos. Isso foi muito bizarro, assim, sabe? Eu nunca tinha sentido meus cotovelos. Eu falei, mano, não sinto meus cotovelos. Mas naquela coisa de se tornar ciente do próprio corpo e de cada detalhe, assim, que é realmente, né, uma alavanca muito, muito sensacional o cotovelo, gente. É isso, realmente apreciação do cotovelo. E Fred, lembrando, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, ou comentários também, como o PV fez. Fred, uma coisa que você comentou e que eu acho que às vezes eu fico me perguntando bastante, né? A gente tá... Ódio ao cotovelo, é isso. A gente tá vivendo um momento, assim, meio que decisivo. É uma geração agora meio de escolhas para a gente não ultrapassar um limite, um ponto de não retorno, né? Principalmente com relação à biodiversidade e à própria permanência da nossa espécie no planeta. E eu penso que, às vezes, tipo, o ser humano ele acaba perdendo muito, né? Com essa perda de biodiversidade. A gente estima que a gente, sei lá, às vezes tem... Não lembro se eu li isso em alguma vez, acho que foi uma vez que eu li. Que se estima que a gente perde para a extinção, né? Por conta das mudanças climáticas, cerca de 600 espécies não lembro se era por ano ou por dia. Se for por dia, por ano, ainda assim é muita coisa. E eu sinto que uma das coisas que o ser humano acaba perdendo é como ele encontra... A gente não conhece muito do mundo ainda, tem milhões e milhões de espécies que a gente não tem nem ideia de que existem, né? E a gente acaba perdendo, junto com essa biodiversidade, a capacidade de inovar cada vez mais.
E, ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa relação, nessa história que você comentou sobre o celular, né? Como algo que a tecnologia acabou inventando nos prende muito a isso e impede a gente de olhar ao redor, né? E eu fico perguntando, tipo, então, de quem que é a responsabilidade de abrir esses olhos agora? É do consumidor? É das empresas? É de um Estado? É do poder público? Teria que ser uma necessidade de iniciativa privada, porque, ao mesmo tempo que eu sinto que, sim, o consumidor tem feito muita pressão nas empresas agora para elas cada vez mais serem eco-friendly, e algumas empresas acabam se ligando nisso, né? Às vezes eu sinto que certas coisas são criadas justamente para nós sermos mais alheios a isso. Então, eu fico pensando de que em que lado desse ciclo, em que ponto desse ciclo, desse círculo de um influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro, e se prende, se torna alheio a tudo ao redor, que deveria cair essa pressão, assim, sabe? Não sei se fez sentido a pergunta, mas... Coisa que eu queria dizer é que a gente não usa lá na Tati a palavra consumidor. Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente se refere às pessoas como consumidores, né? Consumidor classe AB 1824, consumidor classe BC 2435. E essa é uma redução muito estranha da nossa própria razão de existir. Eu me referi a pessoas como consumidoras. Pensa nessa palavra, a história da presença, né? Pensa nessa palavra. É quase como se a gente existisse para consumir. A nossa existência está fundamentada como se fôssemos cupins que estivéssemos comendo, né, o planeta. Então, eu prefiro a ideia e o conceito de desfrutador. Eu não preciso ser o feliz proprietário de uma máquina de furar. Eu posso desfrutar de uma máquina de furar só enquanto eu preciso dela. Esse tem a ver com o share economy, ou seja, o momento em que a gente vai começar... Hoje, por exemplo, a geração de vocês, muita gente da geração de vocês não quer aprender a dirigir, não quer ter carro, vai usar a bike elétrica, você é uma delas, vai usar o Uber, ou seja, você vai compartilhar um carro com outras pessoas que também vão usar aquele mesmo carro, e aí todo o impacto ambiental que esse carro gerou para ser produzido, ao invés de ele ficar 90% do tempo na garagem, que é o tempo que um carro de uma pessoa fica na garagem, e aí todo aquele investimento foi feito para milhões e milhões e milhões de carros, um mega desperdício, né? Porque se ele passa 90% do tempo na garagem, você não está diluindo aquele impacto pelo tempo de uso, vai produzir mais carros e mais carros. Nessa hora que você está compartilhando, quando você vira um desfrutador ao invés de um consumidor, você reduz o impacto de toda a cadeia, de todo o processo produtivo. Então, para começar, né, a sua resposta, eu gosto de desmontar esse conceito, a gente começar a parar de falar e acreditar que nós somos consumidores. Isso tem a ver com o conceito de hiperconsumo, criado na década de 50 nos Estados Unidos para garantir, né, junto com a obsolescência programada, para garantir essa maluquice que a gente entrou, e que tem responsabilidade gigante sobre o que você falou aí do problema da gente ter ajudado a extinguir 35% de tudo que já foi vivo nesse planeta no pouquinho tempo que a gente está aqui, né? A gente está aqui há pouquíssimo tempo como espécie. Então, eu acho que, no fundo, a geração de vocês, tem até um amigo meu que é físico, que ele fala assim, cara, até amigo do Glazer, do Marcelo, eu até citei ele no nosso papo, né? O Sidney Patiornik, ele fala assim, cara, a humanidade está passando por uma mutação, a geração de vocês já tem uma mutação aí, já tem um nível de consciência e de comportamento realmente alterado em relação a essa necessidade de mudanças que a gente tem pela frente, né? Uma mega necessidade. E eu costumo tratar esse desafio como um desafio evolutivo da nossa própria espécie, que, né, diferente daquela história que as pessoas dizem, temos que salvar o planeta. Cara, o planeta não precisa ser salvo, de maneira nenhuma. A natureza tem uma obsessão por criação. Já aconteceram 5 grandes extinções no planeta, e se acontecer mais uma, ela não está nem aí. Eu tenho a impressão que os criativos da natureza falam assim, oba, olha aí, ó, vamos ter que começar tudo de novo. No fundo, quem está ameaçado somos nós como espécie. Ameaçados, eventualmente, de uma extinção, ou ameaçados para um lugar de um desconforto na nossa existência, na nossa realidade muito grande, um desconforto, né, de termos que viver, por exemplo, agora, né, com a própria pandemia, né, um negócio, a gente não pode direito de ir e vir, a gente não pode estar juntos num show,
Olha o desconforto que um vírusinho pode gerar na humanidade. Imagina as mudanças climáticas trazendo impacto na agricultura, trazendo um impacto gigante no clima e alterando as dinâmicas da natureza. A gente não tem ideia do impacto que isso vai gerar nas nossas vidas, do impacto econômico, do impacto no bem-estar. Então, no fundo, o desafio que a gente tem pela frente, acima de tudo, é um desafio evolutivo, como espécie. E aí, nessa hora, eu acho que não tem ninguém que tenha que ser responsável ou que seja o principal ator desse processo de reinvenção, porque, no fundo, também esse desafio evolutivo, ele abre espaço para um desafio criativo. E é isso que me mobiliza tanto. Acho que, acima de tudo, a gente tem um desafio criativo pela frente. A gente tem que reinventar o nosso modo de vida. Tem que deixar de ser desfrutador para deixar de ser consumidor para ser desfrutador. A gente tem que passar a usar recursos de uma outra maneira. A gente tem que imitar mais a natureza, fechando ciclos, deixando de pensar linearmente. A gente tem que entender a interdependência, entender que está tudo ligado a tudo, que quando eu faço uma coisa aqui, eu gero resultado no todo, eu gero impacto no todo. Coisas desse tipo, que a gente é inverso de tudo que a natureza opera, a gente opera com uma lógica inversa. Então, nessa hora, eu acho que todo mundo é ator nesse processo de transformação. Cada indivíduo tem um papel fundamental, porque, no fundo o indivíduo é quem faz a engrenagem se movimentar. Então, as nossas escolhas, né, os produtos que a gente compra, os nossos hábitos, eles são determinantes para garantir a perpetuação de coisas negativas e o estímulo de coisas positivas. Então, em primeiro lugar, é o indivíduo. Depois, as marcas. A gente trabalha, né, com grandes marcas. Há 20 anos, por exemplo, que a gente trabalha com a Natura, há 5 anos com Netflix, há 12 anos com Coca-Cola, há, sei lá, um monte de empresa bacana, assim, só gente bacana, empresas legais e pelo esforço, Magalu, um monte de outras. As empresas estão absolutamente pressionadas por terem uma nova atitude. E durante muito tempo, até porque a gente lidou com algumas delas que tinham esse DNA transformador, como, por exemplo, a própria Natura, isso tinha muito a ver com o mindset do CEO. Era o Luiz Seabra, o Guilherme Leal e o Pedro, que juntos, né, enxergaram e construíram 50 anos uma empresa como a Natura. Mas isso dependia desse DNA, dessa natureza dos fundadores. Hoje não é mais assim. Hoje existe uma pressão gigante do mercado e das pessoas para que as empresas assumam um papel mais responsável. E a gente chama de protagonismo de marca. A gente diz que as marcas precisam ser protagonistas na construção de um futuro desejável, porque são as marcas que detêm o poder de construir a realidade. É louco isso, né? Se a gente pensar, quem tem a capacidade de desenhar, de botar no mundo novas soluções, como esse computador que a gente está usando, esse headphonezinho aqui, ou esse celular, ou um carro, ou qualquer outra coisa, são empresas. Então, são os laboratórios das empresas que mora o espaço de desenvolvimento dos problemas que a gente tem hoje e que mora o espaço de desenvolvimento das soluções que a gente precisa para o futuro e para o presente, na verdade, né? Então, as empresas têm um papel fundamental e aí tem novas lógicas de negócios que estão funcionando. Tem o Sistema B, por exemplo, que é uma instituição, uma certificadora global, que a gente agora, ano passado, no finalzinho do ano passado, a gente certificou como empresa B, a Natura é empresa B, a Danone, que é nosso cliente também global, empresa B, a gente tem a Gerdau, que é nossa cliente também. Então, a gente acha que esse é um caminho, né? Uma nova mentalidade. O mercado está pressionando as empresas. E aí é óbvio que o governo também tem um papel importantíssimo. E a gente pode ver na pandemia, né, que todo esse pensamento liberal, né, excessivamente liberal, dizendo que o mercado se autorregula, isso não funciona, especialmente num planeta tão desigual como a gente tem, num país especialmente tão desigual. Você precisa ter o governo regulando e sendo um fiel da balança. Ele precisa criar estímulos para o que é positivo e precisa criar penalidades para o que é negativo, sabe? Esse é o jeito. O governo tem que ser esse agente que vai taxar o que gera impacto ambiental, o que gera baixo impacto social, né? E vai favorecer o que é positivo para a sociedade. Então, no fundo, eu acho que é uma grande articulação de todos os agentes que podem promover aí um espaço de transformação e de evolução para a nossa própria presença no planeta. Maravilhoso, Fred. A Andréa tinha uma pergunta. Andréa, você quer liberar o microfone? Fala, Andréa. Andréa? Acho que ela saiu sem querer. Tudo bem, a gente passa para a próxima. Assim que ela voltar, ela abre o microfone.
Tá, beleza. O PV, ele fez uma pergunta, ele disse que ele é meio perdido nesse tema, se você podia explicar melhor o que é esse tipo de empresa, como é que chama, né? A empresa B, tipo B, né? Ele começou nos Estados Unidos há, eu não sei exatamente quanto tempo, eu acho que uns 15 anos. Na verdade, é uma primeira organização chamada B-Lab, que desenvolveu uma série de premissas que, assim, resumindo muito, representa uma natureza de empresa que considera todo o seu impacto positivo e negativo como parte dos seus objetivos, ou seja, preciso ampliar os meus impactos positivos e preciso reduzir os meus impactos negativos. Eu preciso, enquanto empresa, ser um agente de transformação, de construção de um futuro desejável. Esse é o alvo, essa é o objetivo por trás de toda a lógica da certificação como empresa B. Então, a gente, por exemplo, para conseguir se certificar como uma empresa B, nós somos hoje 120 pessoas. A gente teve que mudar, passamos 1 ano e meio, contratamos um engenheiro que passou 1 ano e meio mudando várias coisas dentro da Tati, desde os filtros do ar-condicionado dos escritórios, para garantir qualidade de ar para as pessoas, até o contrato social da empresa, abrindo espaço para mais associados, passando pela coleta de água da chuva nos escritórios, pela utilização, trocamos aparelhos de ar-condicionado por aparelhos mais econômicos, assumimos compromissos de que nos nossos próprios produtos e serviços a gente gere impactos positivos na sociedade. Então, é uma série de métricas. Você preenche um questionário gigante primeiro, e aí eles avaliam e te dão uma pontuação. Você tem que fazer uma pontuação mínima para poder certificar. A pontuação mínima são 80 pontos, e é super difícil chegar nos 80 pontos. A gente fez 90 e alguma coisa. E aí eles vão aferir se você realmente tudo que você respondeu faz sentido. É feita uma diligência, né, pelo B-Lab. Enfim, a empresa B, ela também não é uma garantia. Quando você se certifica, a cada 3 anos você tem que se recertificar. E o sarrafo vai subindo. Você tem que cada vez entregar mais coisas positivas. Então, o próprio processo de certificação já é um mega aprendizado. A gente já evoluiu no nosso próprio processo de certificação. E é super incrível. Ontem a gente teve uma reunião muito legal. A gente desenvolveu pro bono uma identidade nova para o Sistema B do Brasil. Uma linguagem nova, tá? A marquinha é a mesma, é bacaninha, não sei se vocês já viram, o Sistema B é super legal. Depois dei uma procurada na internet, mas a gente desenvolveu uma linguagem nova, a gente apresentou para o Sistema B Brasil, pro bono, e eles gostaram tanto que ontem a gente apresentou para o Sistema B Global essa mesma identidade para ser uma possibilidade de uma identidade para o Sistema B Global. Vamos ver, estou torcendo para que eles curtam. Então, isso é o Sistema B. Depois dei uma olhada aí no Google. Perfeito, obrigada, Fred. A André voltou, André, pode perguntar. Oi, boa tarde, estou por aqui. Estou super contente de assistir, estou adorando. Eu sou fãzaça da Yumi, da Quarentena. E aí o que eu queria te falar, Fred, é que assim, eu sou das artes, tá? Eu sou uma curiosa e sou artista educadora. E quando a Yumi me colocou no grupo Santos Lixo Zero convidando para esse bate-papo, eu fiquei surpresa porque eu não conhecia biomimética, mas eu falei, gente, intuitivamente eu aplico isso nas minhas oficinas. Espera aí, deixa eu ver o que é isso. E aí eu fui assistir, procurei algumas coisas, assisti a tua conversa com o Marcelo e com o Lorenzo, né? E eu fiquei sedenta por entender mais, porque, na verdade, nas minhas oficinas eu sugiro uma meditação ativa, que é justamente para tentar despertar a natureza de cada um de forma simples, lúdica, e eu me senti estimulada a conhecer mais da biomimética. Então, minha pergunta para ti é o que você sugere de leitura,
até para quem está aqui também tem essa vontade de conhecer mais profundamente, porque eu tenho certeza que as poucas leituras que eu consegui fazer de domingo para cá, nos meus intervalos, já me trouxeram muitos insights, e é isso, eu gostaria de saber mais, e o que você indicaria para a gente conhecer mais a respeito da biomimética, porque para mim faz muito sentido e eu tenho certeza que vai agregar muito no meu trabalho. Super obrigada aí pela tua fala e por todo o compartilhamento de conhecimento que você traz para a gente. Você está curtindo. Bom, primeiro, é o que você falou, eu já tinha mencionado isso, ou seja, a biomédica é algo que a gente tem na gente, porque a gente tem a natureza, né? Somos natureza, e temos essa inteligência da natureza ressoando e ativa o tempo todo, a gente só precisa realmente escutá-la, então por isso a gente tem esse link intuitivo com a biomédica. E eu acho que para você aprofundar, tem uma figura que, na verdade, popularizou a biomédica no finalzinho da década de 90, que vem fazendo isso, que é a Janine Benyus. Janine, né, como se pronuncia, Benyus, Benys. Ela é uma bióloga americana e ela fez algumas palestras no TED, tem uns 2 ou 3 TEDs globais dela, que valem a pena ser assistidos, para quem está curioso de aprofundar o assunto. Ela fala de cases muito interessantes. Ela tem trabalha como consultora também. Nós, inclusive, a trouxemos para o Brasil. A gente fez projetos juntos para a Natura. Ficamos amigos, fomos para a Amazônia juntos, fomos para a Mata Atlântica juntos. Foi incrível. E ela é a pessoa mais importante do mundo nessa área. Ela faz uma formação muito legal lá no Colorado, onde ela vive. Inclusive, tem uma bióloga agora que está trabalhando com a gente, que fez a formação completa com ela. Então, acho que valem a pena as palestras da Janine e o livro que ela tem, que é um livro básico sobre biomédica, que é Inovando, eu não sei exatamente como é que é o título em português, Inovação com Inspiração na Natureza, uma coisa assim. Você botar Janine Benyus e buscar o livro dela, você vai encontrar. Eu acho que é uma opção bacana. E tem uma outra figura que eu gosto muito, que é a Tamsin, ela Tamsin, Barker, Barker, Tamsin Barker. Ela escreve artigos, ela faz, inclusive ela é uma pessoa que a gente está usando agora como referência nesse processo que eu mencionei sobre a Natura, e a gente está querendo transformar a própria Tátil num ecossistema, ou seja, migrar a nossa lógica organizacional para esse ecossistema, e ela escreve, porque assim, na biomimética tem também 2 vertentes muito fortes. Uma vertente que é mais funcionalista, que é você olhar, por exemplo, para imaginar o shape de um tubarão ou de um golfinho, e se você quer desenhar alguma coisa que seja hidrodinâmica, um barco, etc., você tem milhões de anos de evolução ali que podem ser úteis para você desenhar um barco mais hidrodinâmico. Ou como a gente faz com a Natura, olhar para organismos que contêm e transportam líquidos e pensar em embalagens. É um lugar mais funcionalista, né? Mas tem uma outra vertente que, na verdade, é a que me encanta mais, que é uma tentativa de tentar capturar um pouco o jeito que a natureza pensa. Assim, as estratégias criativas de materialização que a natureza emprega no seu processo criativo, sabe? Então, por exemplo, olhar para ecossistemas, entender a lógica e a inteligência que tem por trás dela, de um ecossistema, é algo fascinante. E a Tamsin, ela escreve mais e fala mais e explora mais essa vertente mais filosófica, entendendo um pouco e explorando mais a maneira como a natureza atua, pensa, princípios e premissas básicas no processo criativo. Então, acho que são 2 autoras que eu acho que podem ser bacanas com uma iniciação. Eu tenho também algumas palestras no TED. Você botar lá Fred Gelli, biomédica, vão aparecer algumas palestras que eu já fiz. Eu fiz umas palestras internacionais também bacanas sobre... A gente fez a identidade dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Rio 2016, e Olímpico e Paralímpico. Eu também fui diretor criativo das cerimônias de abertura dos Jogos. Então, isso me fez viajar o mundo todo falando sobre esse case, e aí eu sempre falava da biomimética ao mesmo tempo, né? Então, tem algumas palestras que falam disso, que mostram um pouco da minha visão sobre a maneira de engajar audiências inspiradas nas flores, inspiradas nos frutos, eu digo que a natureza engaja pelo desejo. Acho que tem bastante coisa para você se aprofundar, e aí é Google, né? Você vai avançando. Começa pela Janine, que eu acho que você vai começar bem.
Super obrigada, Fred. Já está anotada aqui as indicações. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Andréa, pela pergunta. A Fran tinha uma pergunta também. Fran? Oi, gente, tudo bem? Então, a minha pergunta era mais para esse lado das vertentes mesmo. Eu vi um documentário uma vez, eu não lembro o nome agora, mas que ele mostrava o ecodesign de uma perspectiva em que até os materiais eram escolhidos pensando de uma forma mais orgânica, uma forma que ele vá se decompor e se reintegrar à natureza. E eu queria saber se todo o ecodesign, toda a biomimética também carrega esse ponto dos materiais, da escolha dos materiais, ou se ele pode também ter mais uma perspectiva funcional de se inspirar na natureza, mas ainda assim utilizar materiais que a gente não considera sustentáveis. Vale tudo, né? É claro que se você puder chegar na solução completa, né, de ter um desenho mais inteligente, que pode ser inspirado na natureza, e ao mesmo tempo um material que se integre, que volte para o ciclo, isso é o melhor dos mundos, né? Na natureza, tudo é assim, né? A história do Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não existe lixo na natureza. Recurso e resíduo são a mesma coisa, né? Todo resíduo é recurso para alguém. E a gente vai ter que chegar nesse lugar, a gente vai ter que desinventar o lixo. O lixo é um erro de design. Então, esse é um mega desafio. Mas não é nada simples fazer isso. De novo, como eu disse, né? É um mega desafio criativo. A gente lida todos os dias com esse tipo de desafio, por exemplo, desenvolvendo embalagens para a Natura. A gente faz, por exemplo, as embalagens daquela marca Ecos de Natura, né? Toda a parte de identidade, shapes, etc. A gente começou usando plástico, eles usavam PET, que era um PET virgem, que era um PET completamente transparente. A gente vinha anos dizendo, olha, eles precisam usar um material 100% reciclado. A marca Ecos é a bandeira principal, né, de sustentabilidade da Natura, e até que eles toparam, só que o PET 100% reciclado, ele não é transparente completamente, ele é acinzentado. E aí travou-se uma batalha grande com o próprio marketing, no sentido de dizer, pô, mas peraí, a gente perde transparência, perde a atratividade do produto, e a gente diz, olha, mas a causa é nobre, vamos tirar partido dessa não transparência, né? E a gente desenhou uma série de soluções de embalagem, cores, texturas, etc., que fazem com que a não transparência, ou a transparência reduzida, que continua transparente, se justifique pela escolha de um material que tem muito menos impacto ambiental, porque você está fechando o ciclo ali no PET reciclado. Então, vale tudo, se você não puder. E aí também é aquela coisa, né, que também é importante nesse processo de transformação que a gente vive, que quando você coloca o sarrafo alto demais, você pode se frustrar de não conseguir chegar perto desse alvo, dessa meta. Então, eu sempre digo que é fundamental que a gente entenda que a gente vive um processo de evolução, um processo de transformação que, obviamente, muitas delas têm uma urgência maior, e aí a mobilização em termos de investimento de capital, de inteligência, para realmente poder promover a transformação rapidamente é fundamental, mas em outras instâncias você precisa ir passo a passo, né? Então, mira no que é possível, né? Sempre ambicionando esse lugar, e aí a natureza, de novo, é a referência, é a solução perfeita, completa. Ela tem a inteligência de geração de valor compartilhado, ou seja, tudo que existe na natureza está em sintonia com essa lógica da teia, né? Tudo que é vivo está articulado numa grande teia da vida. Quando você puxa um ponto, a teia inteira se mexe. Então, tudo que existe na natureza está conectado com todo. A geração de valor compartilhado é desenhado com a lógica da otimização, sempre gastando o mínimo de energia, mínimo de material. A natureza é obcecada por economia e, obviamente, ciclo fechado, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, mira no que for possível, mas ambicionando esse lugar ideal. O processo criativo é o que eu recomendo. Perfeito, Fred. O Aldrin tem mais uma pergunta, e aí eu acho que só vai dar tempo da gente terminar mais uma pergunta, porque você está com tempo escasso também, a gente tem que terminar com 1 hora certinho. O Aldrin perguntou o que compliance ou conformidade tem de relação com o sistema B. Ele faz um grande processo de compliance e estabelece conformidades para a lógica empresarial, né? Ou seja, no fundo, ele estabeleceu para essa pontuação
uma série de padrões, de parâmetros, de referências, e a empresa, para poder atingir a pontuação necessária para a certificação, precisa cumprir, precisa estar adequada e alinhada com esses padrões que foram estabelecidos, e eles fazem um compliance regular para garantir que você, de fato, está cumprindo com o que você prometeu, né? Então, como toda certificadora, como todo processo de certificação, é um processo de compliance a partir de padrões estabelecidos como bases para que você possa se colocar como parte desse pensamento, desse sistema planetário, que é muito bacana, que é muito inspirador e que a gente tanto acredita, né? Perfeito, Fred. Pessoal, vocês querem mandar mais uma pergunta? Eu posso mandar uma aqui, ela é bem doida. Ela é bem, bem doida mesmo. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vou fazer a pergunta doida, hein? Tá, beleza. Fred, eu tinha uma pergunta. Ela é bem mais focada em biomimética mesmo. E é muito nada a ver. Mas eu fiquei pensando nessa história, né? Eu sou uma guria meio das exatas, eu gosto bastante de astronomia, etc. Tô pegando mais a parte das biológicas e de ciência ambiental, principalmente, justamente porque eu quero que a nossa espécie continue a desvendar esses mistérios e a apreciar esses mistérios nas gerações futuras. Não quero que acabe tão rápido. E eu fiquei pensando uma dúvida assim, vamos supor, nós até o momento somos a única espécie, a única espécie não, nós somos, o planeta Terra é o único que a gente conhece hoje com vida, né? Tanto inteligente quanto o que a gente chama de não inteligente. E eu fiquei pensando, a biomimética funciona bastante por aqui, porque a vida, ela se adaptou para estar aqui. E eu fiquei pensando, será que se um dia a gente encontrar outras formas extraterrestres de vida, a gente vai conseguir tirar daquela tecnologia que foi projetada para um planeta específico, com condições específicas? Será que a gente conseguiria trazer isso para cá? Vai ser incrível quando isso acontecer, né? E você falou de biologia e de astronomia, né? A astrobiologia é incrível, né? Essa coisa de realmente tentar garimpar e encontrar vida em outros lugares. Na própria conversa com o Marcelo, ele fala, não tem a menor dúvida que existe vida em outros lugares, né? Isso é uma questão matemática, uma questão de probabilidade, né? A questão é que a vida, como a gente conhece, com nível de sofisticação, ela é muito rara e ela existe aqui, né? E a conjunção, a quantidade de coisas que precisam acontecer para que a gente chegasse nessa exuberância toda, né? Aqui eu estou olhando para um céu azul, com um monte de plantas que interagem, com pássaros que passam, com vento, é muito sofisticado. Então, eu acho que a gente tem aí uma ambição, e até no meu papo no Asterisco, né, que é a plataforma de conteúdo da Tati, que eu entrevistei o Marcelo, eu fiz essa provocação para ele, que é muito louca, falando de possibilidades loucas, que eu disse para ele o seguinte, eu acho que talvez exista um plano secreto da natureza de colocar na gente uma motivação única, particular, que não existe em nenhuma outra criatura, e que talvez o nosso córtex pré-frontal seja o investimento que a natureza fez para garantir que a gente pudesse cumprir essa missão. E essa missão talvez seja de realmente espalhar essa vida sofisticada que chegou nesse nível incrivelmente poderoso aqui, nesse planetinha minúsculo, que só tem 13 mil quilômetros de diâmetro, pequenininho, um cantinho da Via Láctea, por outros lugares. Do mesmo jeito que aquela semente alada decola de uma árvore e voa o mais longe possível, a natureza tem essa obsessão de espalhar a vida. E eu tenho essa tese, uma tese minha, da minha irresponsabilidade criativa, de achar que talvez a única coisa que justifique esse processo evolutivo tão maluco que o Sapiens tem, que é absolutamente diferente de qualquer outra espécie que já existiu por aqui, né? Que, sei lá, em 300 anos a gente saiu do carro de boi para a estação espacial, e isso gerando um impacto enorme no planeta, né? Talvez a natureza tenha comprado essa briga e tenha dito, olha, tudo bem, vale a pena o impacto que a gente vai gerar aqui, porque a gente vai poder levar essa vida, né? Essa
sofisticação, esse refinamento que a gente levou tanto tempo para chegar, né, que é tão raro no universo. Estou aqui pensando no CEO do universo, né, fazendo um plano mirabolante e investindo nessa criatura, nesse macaco sofisticado que nós somos. E aí a gente desenvolve tanta tecnologia, a gente terceirizou parte da nossa evolução na tecnologia, né? Desde lá da ponta da lança de sílex até as naves do Elon Musk. A gente fez isso agora para exatamente poder espalhar a vida e poder levar essa vida para outros planetas com toda a inteligência e com toda a potência que ela tem, né? Que ela confere, que pode ser positiva para o universo. Então, eu acho que a gente vai continuar aí na nossa jornada usando esse poder, essa dádiva, esse dom, né, que a gente tem de poder articular, de ter consciência sobre nós mesmos, e toda essa capacidade analítica que a gente tem, né, que a ciência traz. A gente vai continuar usando isso para sempre e cada vez mais aprendendo com a própria natureza, que é a fonte mais poderosa, a fonte primária de inspiração. Então, a gente já está fazendo isso, né? Daqui a 20 anos a gente está em Marte, que vai ser incrível. E dali para frente, ó, a gente vai embora espalhar a vida por aí. Ana, que resposta maravilhosa. Vou levar um tempo ainda para raciocinar tudo isso. Nossa. E Fred... Ai, desculpa. Eu fiquei viajando nisso, assim, uma missão do Sapiens seja espalhar a vida. E tudo que a gente fez até aqui, de uma certa maneira, pensa o seguinte, a gente está lá pesquisando longevidade. Por que será que a gente quer durar mais tempo? Porque as viagens são longas. Talvez exista uma conspiração no universo para que nós assumamos para a nossa espécie esse papel de espalharmos a vida pelo universo. Né? E talvez tudo se justifique, a gente não tenha nem consciência sobre essa missão, entendeu? Aí eu fui longe, né? Foi muito mais bom e agora a cabeça tá explodindo. Uau! Mano, Fred, eu sei que você tá com o tempo escasso, a gente estourou aí uns 5 minutinhos. Eu só ia fazer uma última pergunta para você, agora ela é uma pergunta bem especificazinha mesmo. Mas aí eu falo por uma pessoa assim da minha idade que ainda vai se formar na faculdade e, bom, quer ter experiências novas. Se a Tati, de repente, já pensou, ela assume ou já pensou em ter algum tipo de projeto relacionado mais à educação ou à experiência mesmo, né? Seja com voluntariado, seja com outros tipos de projetos. Inclusive, esse ano a gente vai fundar a Universitátil, que vai ser um espaço, a gente já lançou a plataforma Asterisco, que é um espaço de troca de conhecimento, que tem a ver com educação. A gente está com um interesse enorme de ativar e de provocar e de compartilhar o nosso conhecimento que a gente gera todo dia lá, né? Mais de uma centena de pessoas criando e produzindo coisas muito legais, e a gente vai compartilhar isso cada vez mais. E a gente quer atrair jovens como vocês aí, não sei quantos de vocês têm aí, jovens talentos para essa jornada, assim, né? A gente quer muito, e a gente tem uma coisa muito legal também, que é esse interesse pela multidisciplinaridade, né? Eu acredito muito na soma de conhecimento, então a gente tem pessoas de várias formações diferentes, psicologia, eu tenho uma bióloga lá do meu time, a Thalita, pessoas que vieram da comunicação, tem 2 engenheiros, então espaço para pessoas curiosas, interessadas em evoluir no mundo criativo, a gente sempre terá. Né? Então, em breve a gente vai estar divulgando e aí conto com você também para espalhar essa nossa intenção aí da Universitátil, da plataforma Asterisco. Dê uma checada lá nas conversas da plataforma Asterisco. Tem tatio.com.br, clique em Asterisco, tem papos muito legais, um deles com Marcelo Gleiser, outro com Sérgio Besserman, com, sei lá, VP da Natura, enfim, pessoas do mundo dos negócios, pessoas do mundo da ciência. Olhem o Asterisco número 2, que é genial, com um cara, o Evandro, que fala sobre engajamento e trabalha com projetos sociais. Dê uma olhada lá, vocês vão curtir. E é isso. É um prazer aqui participar. Gostei da conversa. Gente, eu mandei o link. Ai, meu cabelo tá curto agora. Não sei se o pessoal, todo mundo viu. Acho que tinha uma galera que não tinha visto.
Gente, é só avisar, eu mandei o link da Tati asterisco aqui. E Fred, eu queria muito, muito te agradecer. Eu gosto muito dessa dinâmica, eu falei para o pessoal que você é uma pessoa muito legal, né? Você tem uma dinâmica de professora, é engraçado que deve ser muito legal, muito legal, muito legal mesmo ser sua aluna, assim, ter esse contato professor-aluno. E com alguém que gosta de falar e principalmente ensinar e mostrar essa visão de mundo, assim, que é algo que são alguns insights que às vezes a gente não tem ainda, que leva tempo, são tempos diferentes para as pessoas notarem, e você meio que dá uma adiantada nesse processo, às vezes é bom. Eu quero muito te agradecer mesmo por ter comparecido, e pedir desculpa aí, a gente já extrapolou uns 10 minutinhos aí do seu tempo, e é isso, tem algum último recado pra gente? E pode me contar com a gente com toda certeza para espalhar da Tati University, e nossa, tô muito empolgada com esse projeto também. Vou falar mais aí a qualquer momento que vocês queiram. E é isso, turminha. Vocês têm a responsabilidade de fazer a diferença. Uma super responsabilidade, né? Sobrou para vocês. Então, criatividade, olhar para a natureza, porque lá as respostas estão fáceis, estão disponíveis para a gente, né? Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm. Beijos e abraços aí para todos. Beijo para você, Yumi. Beijo, pessoal. Beijo, Fred. E só o último recado para quem for ficar, só para avisar que mês que vem, então, a gente tem um mega papo também com o professor Paulo Artacho, que também estava na mesma equipe do painel de mudanças climáticas da ONU, junto com o professor Carlos Nobre, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz lá em 2007. Então, a gente se vê por lá, tá bom? Um beijão, gente. Beijão. Obrigada. Tchau.